Vamos para a eleição para governador, mas essa espontânea, tira a espontânea, Rogério, vai direto para o primeiro quadro estimulado, que é aquele que aparecem os nomes que são colocados para o eleitor. Então vamos lá. Entre os candidatos ao governo do estado, em qual deles o senhor ou a senhora votaria? Pesquisa estimulada. Rosiana Sarney, 24,6%. O Everton Rocha, 19,9%. Edivaldo Holanda Júnior, 10,8%. Roberto Rocha, 10,1%. Carlos Brandão, 10%. Laésio Bonfim, 8,3%. Josimar de Maranhãozinho, 4,5%. Simplício Araújo, 1%. Não voto neles, 4,1%. Não sabe, não respondeu, 6,7%. Veja que aí é um cenário que conta com a presença da Rosiana. Ela lidera aí com 24,6%, mas ela já anunciou que não será candidata, né, ao governo. Já. Não vai disputar a eleição majoritária, nem para o governo e nem para o Senado. Será candidata a deputada federal. E você vê que os demais nomes, eles estão todos postos, né, enquanto pré-candidatos. O Everton, Edivaldo Júnior, Roberto Rocha, Carlos Brandão, Laésio Bonfim, Josimar de Maranhãozinho e Simplício Araújo. São os nomes que estão colocados, né? Ricardo, daqui depois da estimulada, eu queria fazer um comentário, porque tá acontecendo uma mudança muito importante aí no cenário. Essa pesquisa está mostrando que tá mudando, viu? O cenário de polarização mudou. Antes, eu vejo se falar muito, Brandão, Everton, mas os números estão mostrando outra coisa e a gente precisa destacar aqui no Ponto e Vírgula hoje. No outro segundo cenário. No segundo cenário, entre os candidatos, né, pesquisa estimulada entre os candidatos apresentados, em quem o senhor ou a senhora votaria? O Everton Rocha, 26,8%. Roberto Rocha, 16,7%. Edivaldo Holanda Júnior, 16%. Carlos Brandão, 12,7%. Josimar de Maranhãozinho, 7,4%. Branco e nulo, 8,3%. Não sabe, não respondeu, 12 pontos percentuais. Aí já é um cenário sem a Rosiana, né? Sim. Com o Everton, o Roberto Rocha, o Edivaldo Júnior, o Carlos Brandão, sem a Rosiana, sem o Josimar de Maranhãozinho. Sem a Rosiana, sem o Simplício e sem o Laésio. Sem o Laésio, né? Aparece o Edivaldo aí, aparece o Edivaldo, né? Aparece o Edivaldo. O Everton, Roberto Rocha, Edivaldo Holanda Júnior, Carlos Brandão e Josimar de Maranhãozinho. O Edivaldo aparece muito próximo aí, empate técnico com o Roberto Rocha, né? Ricardo, é isso que eu preciso destacar. A gente tem 3 cenários aqui de confronto mais enxuto, mais realista, e vocês percebem que o vice-governador do Maranhão está lá embaixo, viu? Quase na lanterna. Você vê com números mais pomposos o Roberto Rocha, o Everton Rocha e até o prefeito de São Luís, o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Então, pelo menos ao meu ver e no meu entendimento, o Brandão, que deve ou não ser escolhido em outubro pelo governador Flávio Dino como candidato do governo, ele está ficando no caminho para o Roberto, está perdendo espaço até para o Roberto Rocha e para o ex-prefeito de São Luís, que começou uma candidatura despretensiosa e agora começa a ganhar corpo, Edivaldo Holanda Júnior. No primeiro cenário, inclusive, Leandro, quando aparece a ex-governadora Rosiana Sarney, ele está empatado cabeça a cabeça com o Laésio do Bonfim. Prefeito de uma cidade que tem uma rua. Ele lá por baixo, Rogério. Não, mas tem que falar. É a pesquisa que está mostrando, né? É a pesquisa, exatamente. Aí é a pesquisa que está mostrando, ou seja, num cenário bem grande, bem espaçado, Rosiana e o Everton lá em cima, aí há um espaço muito grande, né? Há uma queda muito grande, depois é que vem... A presença da Rosiana e também do Edivaldo Holanda, seja na estimulada ou mesmo na espontânea, são pessoas da política que tiveram mandatos do executivo e que naturalmente ficam no imaginário do eleitor, né, por prestação de serviço, por razões diversas, de servidor público, não sei. Mas eles ficam no imaginário e naturalmente vão aparecendo aí nesses cenários, sempre com uma pontuação. O Edivaldo, até pouco tempo, prefeito de São Luís, 2 mandatos consecutivos, né? Então, inevitável não estar no imaginário do eleitor e principalmente pelo fato dele ter se apresentado agora, assim, mais
publicamente com a possibilidade de uma pré-campanha. Temos mais dois E cenários. tem um detalhe, viu, Assis? Uhum. Para corroborar aí com a sua colocação, que foi muito pertinente, toda pesquisa que se faz, ela leva em conta o número do eleitorado de cada município. Sim, Obviamente, São Luís que tem o maior número de entrevistados, né? E é onde o Edivaldo foi prefeito até outro dia, né? Isso Exatamente. conta muito Até também. dezembro, até 31 de Porque dezembro. a dificuldade do Edivaldo Holanda Júnior, no meu entendimento, está no interior, que ele é pouco conhecido. A dificuldade dele é quando passa do Estreito dos Mosquitos. É. Ou seja, a partir dali ele enfrenta a dificuldade. Porque não tem essa expansão, né? Ele não E aí- tem a capilaridade ainda para o interior do estado. Ele precisa buscar isso. Mas tem tempo, é preciso que se diga também que tem tempo para corrigir isso, caso Tem. candidatura adiante. Eu até vejo que a maior dificuldade do Edivaldo não é nem essa questão de interior do estado. Muito embora, para quem tem plano de governar o Maranhão, como ele demonstra ter, eu acho que o prefeito está perdendo tempo. Mas o que acontece é que o Edivaldo Holanda Júnior entrou numa confusão, que é esse partido do Edilazo, era aliado do governador e foi para um partido que faz oposição ao governador. Se sentou com Flávio Dino, reafirmou a candidatura, falou da possibilidade de apoiar o Flávio Dino. Aí o deputado César Pires já disse que não é bem assim, o Edilásio Júnior já disse que não é bem assim. Então o Edivaldo vai precisar resolver toda essa confusão interna para poder percorrer o Maranhão e buscar voto Ricardo, Rogério e o Assis. Olha só, essa presença do Laércio Bonfim também, inclusive essa semana nós comentamos a respeito. Eu até tenho conhecimento de que ele, vez ou outra, está aqui no município da região Tocantina, realizando aquelas reuniões dele, às vezes com poucas pessoas, com um número maior, mas há um tempo que ele vem andando, vem percorrendo. Então não é estranho não estar aparecendo o Laércio, porque ele tem feito o seu discurso, tem se posicionado, diz que não abre, e acaba que ele vai se viabilizando como candidato mesmo, entendeu? Ele vai colocando e vai aparecendo, e se abrir, ele vai entrar e vai aparecer, sempre nas pesquisas com essa pontuação que nós estamos aqui apreciando, avaliando, porque tem andado, tem feito, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com ele outra vez, ele comparava com o Dr. Jackson Lago, que iniciava uma campanha no meio de tempo, não, na forma de andar, né? Que o Jackson fazia uma campanha com antecedência, quando chegava na véspera, aí a máquina vinha, passava por cima, até que um dia ele conseguiu ser governador. Ele falava dessa importância da internet, que interliga, que você divulga uma reunião, uma live, e isso funciona realmente, né? Vai aparecendo aí. Mas a gente precisa fazer a distinção. Não é comparando a Jackson pessoa. Lago, não é o político, não é o político. Ele falava da distância que ficava, a forma de fazer campanha que o Dr. Jackson iniciava muito cedo, e quando chegava na véspera, vinham os pássaros e comiam as sementes que foram lançadas na beira da estrada. Mas na realidade o Jackson foi candidato ao governo do Maranhão 3 vezes, né? Isso. E ele ganhou uma delas. E o Jackson tinha um perfil bem diferente. Tinha um histórico de candidatura. Jackson até hoje é referência como prefeito da cidade de São Luís. Ninguém conseguiu superar a referência que ele foi. Todos sempre querem se igualar a ele, ter pelo menos chegar à envergadura que ele chegou. O Jackson Lago, você fala em oposição no Maranhão, o primeiro nome, a grande referência ainda é o Jackson Lago. Sim, É verdade. Mas você imagina, antigamente, você queria ir para Porto Franco, você tinha que arrumar uma viagem. Hoje você interliga e tem a internet. Eu acho que essa era a tônica que ele estava tentando passar, da facilidade de fazer, de aparecer um pouco mais com relação à internet, essa forma de se comunicar à distância, né? Vamos para outro cenário. Vamos ver outro cenário. Vamos ao terceiro cenário da pesquisa estimulada. Se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem quem o senhor, a senhora votaria? O Everton Rocha, 32,4%. Aqui é um cenário com 3 nomes apenas. Roberto Rocha, 22,5%. Carlos Brandão, 18,2%. Branco e nulo, 11%. Não sabe, não respondeu, 15,9%. O último cenário da pesquisa estimulada também com 3 nomes. Só colocar que esse cenário aí seria um hipotético cenário com
a um rompimento aí do Everton com o Carlos Brandão. O né? Everton, Roberto Rocha e Carlos E Brandão. o Roberto Rocha correndo pelo meio, você vê que ele aparece melhor que o Carlos Brandão, né? Sim, aparece quase 10 pontos percentuais à frente do Roberto Rocha, com 32, e o Brandão com 18, e o Roberto Rocha com 22,5. Já no último cenário da pesquisa estimulada, se a eleição fosse hoje, em que o senhor e a senhora votariam para governador do estado, os nomes citados foram Everton Rocha, Edivaldo Holanda Júnior e Carlos Brandão. O Everton Rocha, 34,1%, o Edivaldo Holanda Júnior, 21,4%, e nesse cenário aqui, Carlos Brandão ainda cai mais, 16,2%. Brancos e nulo. Estimulada, né? Nesse cenário estimulado em que aparece ele, Edivaldo, o Everton Rocha, Edivaldo Holanda Júnior e Carlos Brandão. Brancos e nulo, 11,8%, não sabe, não respondeu, 16,5%. É um cenário que pode ocorrer, mas, a meu ver, faltou um cenário aqui. Faltou um cenário sem o Carlos Brandão, entendeu? Eu vejo que falta um cenário com os nomes de Everton, certo? Roberto Rocha e Edivaldo. Porque, pelo que a gente está acompanhando, vejam bem, de todas as pesquisas, todas as pesquisas, elas trazem uma condição só. Há uma mudança, como o Leandro bem observou, na parte intermediária, mas na parte de cima o Everton lidera em todas e embaixo o Brandão não sai do lugar. Então eu particularmente não acredito que o Brandão vai entrar numa disputa se ele estiver até as eleições nesse quadro, o que é difícil reverter. Ricardo, é o seguinte, hoje o Assi colocou uma foto antiga do governador Flávio Dino segurando 2 abacaxis de Turiaçu e fez uma análise semiótica. Parabéns, viu, Assi, do cenário local e do cenário nacional, mas é aquilo ali mesmo, cara. O Flávio Dino vai ter que fazer uma escolha, ele e todo o grupo político. O único candidato que parece ser viável diante dessa mudança que está ocorrendo agora, com o Roberto Rocha despontando, com o Edivaldo Holanda Júnior botando ali o nariz na disputa, só vai sobrar para o Flávio, metendo o bedelho, como diz o professor Caio Artilho. O Flávio vai ter que tomar uma decisão inteligente e escolher ali entre o Everton, que é mais viável, ou fazer uma aposta tudo ou nada com o Brandão, que está se mostrando aí pesado, viu? Está se mostrando o nome, uma candidatura pesada, tanto no cenário local, repito, quanto no cenário nacional. Afinal, eu fico imaginando a turma do PT, do PDT, mais à esquerda, tendo que subir um palanque do lado de João Dória aí no Maranhão. Olha só o tamanho da aprovação e os números do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado. Vamos para a rejeição. Será um desafio de estômago de avestruz, viu? Vamos para a rejeição? Vamos à rejeição. E estava esperando esse requisito aí, porque rejeição ela define muito também, né? Se a eleição para governador do estado fosse hoje e os candidatos fossem esses, em qual deles o senhor ou a senhora não votaria? Os nomes citados foram Rosiana Sarney, Josimar de Maranhãozinho, Carlos Brandão, Everton Rocha, Roberto Rocha, Simplício Araújo, Edivaldo Holanda Júnior e Laércio do Bonfim. Então agora vamos às respostas. Rosiana Sarney aparece em primeiro lugar com o maior número de rejeição, 42,8%. Seguida de Josemar de Maranhãozinho com 34,2%. Carlos Brandão aparece com 19,8%. Roberto Rocha tem 18,2%. O Everton Rocha, 16,9%. Simplício Araújo, 15,1%. Edivaldo Holanda Júnior, 13,7%. E Laésio Bonfim, 12,3%. Não vota em nenhum deles, 2,8%. Não sabe, não respondeu, 13,4 pontos percentuais. Pesquisa confirma o que as pesquisas anteriores já apontavam, já revelavam, a alta rejeição da ex-governadora Rosiana Sarney, a razão pela qual ela própria já declinou, disse que não é candidata à eleição majoritária, por conta dessa alta rejeição. Agora, o que me chama a atenção aqui, viu, o Rogério, o Leandro e o Assi, a rejeição do Carlos Brandão, que a meu ver é alta para um cara que é vice-governador, que não tem tanta querela, né, que não entra em confronto. Eu acho que é alta essa rejeição. Ricardo, e é um disparate que o vice-governador do Flávio Dino tenha tamanha rejeição
Tem rejeições ali que são compreensíveis, a do Josimar, até a baixa de nomes como Simplício, Laesa, tem um tipo de rejeição que ela surge por desconhecimento, viu? Mas quando você pega o próximo cenário aí, que é o cenário de aprovação do governador Flávio Dino e aprovação recorde, eu fui atrás, é a primeira vez que o governador do Maranhão alcança esse número de aprovação. Aí é um abismo você ter um governador com 74% de aprovação e um candidato que está andando com ele o tempo todo com uma rejeição desse tamanho, viu, Ricardo?